Nesse momento nós teremos a oportunidade de entregar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Você tem a liberdade de continuar adorando ao Senhor através dos seus bens. As contas da igreja estarão sendo projetadas no seu smartphone, no seu monitor, o QR Code, e você tem a liberdade, a oportunidade de adorar o Senhor com os seus bens. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Justiça e igualdade,
privilégio você conosco, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. E nós estamos aqui nesse culto de quarta-feira para pensar numa temática um pouco provocativa e que está ligada justamente com a data de ontem, né? Esse culto de quarta-feira, ele foi gravado antes, mas está sendo passado no dia 12 de agosto deste ano de 2026. No dia 11 é celebrado o Dia do Advogado, né? Que é um dia, cá entre nós, que é o dia do terror para a turma que trabalha em restaurante, em bar e por aí vai, porque é oficialmente o dia da pendura, né? Então, há uma questão toda de uma prática que eu, pessoalmente, não gosto muito disso, né? Dessa ideia de você forçar a pendura, né? Sair sem pagar. Eu, assim, se eu não posso pagar, eu não vou, essa é a minha regra. Mas há um folclore estabelecido, né? E uma prática estabelecida, e logicamente que isso faz o terror dos donos de bar e também de alguns restaurantes por aí. Bom, nós estamos aqui no culto da Igreja Batista Marapendi e eu queria então falar hoje sobre a falta que um bom advogado faz. A falta que um bom advogado faz. E queria convidá-lo e convidá-la a abrir a sua Bíblia, seja ela impressa ou digital, num texto que está em 1 João, capítulo 2, verso 1. 1 João, capítulo 2, verso 1. Enquanto você abre, deixa eu dizer uma coisa para você. Você cantou conosco aí, foi projetado as contas da igreja, mas se em algum momento desta mensagem você quiser fazer uma contribuição, entregar a sua oferta, está aí a chave Pix no chat, para que você possa, então, fazê-lo, se assim desejar, mas faça com gratidão no coração, nunca por constrangimento, por favor, é o que nós orientamos aqui na igreja, tá bom? Então, vamos lá. Antes de ler o texto, eu queria, então, destacar uma coisa. Logicamente que a profusão da ciência, a partir da modernidade, fez com que houvesse uma ramificação do conhecimento, né? Então, você tinha grandes áreas, poucas e grandes áreas, e que essas poucas e grandes áreas foram sendo ramificadas, né? E transformaram-se em cursos de graduação, de pós-graduação, e por aí vai, consolidando o conhecimento humano naquele departamento específico, naquela disciplina específica, naquela ciência específica. Então, logicamente, que você não vai ver a Bíblia citando a Jesus como um farmacêutico, porque isso não era uma... Embora existissem os boticários daquele tempo, né, não era uma profissão assim muito reconhecida. Você vai ver Jesus sendo chamado de médico dos médicos, né, porque a medicina, embora precária, ela existia. E essa abarcava um grande número de disciplinas que hoje estão ramificadas, né, em diferentes faculdades, na área da saúde, especialmente. Então, você vai ver Jesus sendo qualificado. Jesus não é qualificado como psicólogo, como gosta aí um psiquiatra famoso que escreveu um livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, né? Logicamente que isso é uma atribuição, um anacronismo, usar uma terminologia que não é da época de Jesus para falar sobre Jesus, né? Então, Jesus não foi um psicólogo, mas alguns agora querem colocar ele como tal. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: há alguns tipos de profissão com os quais Jesus foi, e Deus foi identificado, né? A ideia de pastor de ovelhas é uma atribuição que é colocada. A ideia de, em algum momento, especialmente mais no mundo antigo, a ideia de Deus como um comandante militar também está presente no texto.
bíblico, para bem e para mal está lá. A ideia de um mestre está intimamente ligada à figura de Jesus Nazaré. Ele era chamado pelos discípulos carinhosamente e reconhecidamente mestre, mas também é um termo que perpassa, né? E que chega até hoje, e é o que nós estamos falando aqui, em homenagem aos advogados, né? Que é o termo advogado. Em 1 João 2, verso 1, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se alguém pecar, nós temos um advogado. E esse advogado está ligado à figura de Jesus Nazaré. Então, deixa eu fazer um registro aqui, antes de começar a mensagem, para dar que diria um outro salve, né? Uns parabéns, um abraço, para alguns advogados, membros da igreja, que eu, pelo menos, me lembro aqui agora. E se faltar alguns, vocês me ajudem a colocar no chat aí, já com a devida vênia da desculpa pastoral, tá? Então, temos aí a família do Elmo, né? O Elmo, o Mateus, a Eline, o Rafael. Temos o Cadu, esposo da Camila, pai do Vicente e da Helena e do Vicente na ordem agora. Temos a Gabriela Gemal, mãe do Pedrinho, casada com o Alexandre. Não sei se tem mais algum advogado, se pelo menos agora de cabeça não me lembro. Não me lembro. Mas os parabéns, dando os parabéns a estes, estou dando parabéns a todos os advogados membros da igreja, tá bom? Também dou parabéns ao Rodrigo Mondego, que é um advogado que não é da igreja, mas com uma forte atuação na área de direitos humanos. E dando parabéns a ele, também dando os parabéns a todos os advogados que não são da Igreja Batista, da Igreja Batista Barapendi, e também, talvez nem sejam evangélicos, mas o nosso reconhecimento ao trabalho que vocês fazem e que é importante para a perseguição, né, e a consecução da ideia mais pura de justiça. Um bom advogado faz falta. Veja, quando menos se espera, acontece alguma coisa. Você pode estar uma semana em que tem uma reunião e aí tem uma ofensa a você naquela semana. Você pode ser lesado por algum tipo de golpe que você involuntariamente e descuidadamente caiu. Você pode ser atingido por uma sociedade que você estabeleceu há tempos idos e que você saiu dela, mas como não foi feita uma atualização cadastral na JUSERJ, aqui no caso do Rio de Janeiro, na junta comercial, como não foi feito o registro devido dessa alteração societária, contratual, no cartório competente, também o registro na junta comercial, você está sendo chamado a responder por algo que você está alijado há décadas. Então, seja como for, você pode ser instado a participar de um acidente, né? Existem muitos golpes com acidente de carro, e aí você cai num negócio desse e, de repente, está respondendo a algum tipo de processo. Às vezes, você é a pessoa que socorre o acidentado, está vendo a pessoa largada no caminho, você é o bom samaritano da vez, para o seu carro, vai socorrer a pessoa, alguém passa na sua placa e diz que aquela pessoa que morreu, morreu na sua mão. E aí você tem que responder por algo que você não fez. Seja como for, as possibilidades para que a gente fique encalacrado sem ter feito coisa alguma, porque encalacrado fazendo alguma coisa, aí, né, merece um bom advogado também, mas encalacrado estava, né? Recebeu o grana do Banco Master?
Então, meu querido, pode pegar a parte dessa grana que você recebeu aí e já comprar o serviço, uma boa banca advocatícia para te ajudar a livrar a cara ou a minorar a pena. Mas vai precisar de um bom advogado. Então, seja como for, a gente precisa ter um bom advogado. E um bom advogado faz falta, especialmente em horas difíceis. Na Bíblia, eu quero destacar para você aqui, só rapidamente, alguns personagens que sofreram e alguns pagaram com a própria vida, justamente porque não tinham um bom advogado. Nabote pagou com a sua própria vida, foi morto pela falta de um bom advogado. Ele foi acusado por duas testemunhas que a Bíblia chama de filhos de Belial, que eram mentirosos, e aí ele é então condenado à morte numa trama de Jezabel contra ele para que Acabe se apropriasse, para que Acabe se tornasse um grileiro se apropriando da vinha de Nabote. Então Nabote é julgado e condenado certamente pela falta de um bom advogado. João Batista foi decapitado pela falta de um bom advogado. Se tivesse um bom advogado defendendo ele perante Herodes, quem sabe, ele não teria sido solto, ou pelo menos mantido preso, mas com a vida preservada. Pela falta de um bom advogado, Estevão foi transformado no primeiro mártir da igreja. Pela falta de um bom advogado, Tiago, um dos apóstolos, foi martirizado, segundo Atos 12. Pela falta de advogado, José do Egito, ao receber a denúncia caluniosa, ao ser alvo da denúncia caluniosa da esposa de Potifar, ele foi preso injustamente. Olha, a profusão de situações assim na Bíblia, ela é gigantesca. Jeremias foi preso porque falou a verdade para o rei e faltou um bom advogado para ele. Pela falta de um bom advogado, quem sabe, podemos brincar aqui, Adão perdeu o paraíso. Se tivesse um bom advogado, será que não livrava? Podia julgar lá com as ideias atenuantes de Eva, né, transferir a responsabilidade, ou talvez usar a ideia do naturalismo, né? Seja como for. Bom, vamos problematizar. O que fazer diante de uma condenação certa? Né? Aí a questão toda está ligada, no caso aqui, a um vaticínio bíblico que testifica que não há um justo sequer, porque todos pecaram. E aí a grande questão é o que fazer nessa hora em que a condenação é certa. O salário do pecado é a morte, disse Paulo em Romanos 6, 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o restante desse versículo que nós citamos. Mas em Romanos 3, 23, ele fala, todos pecaram e separados, destituídos estão da glória, da presença de Deus. O que fazer, então, diante de uma condenação certa? Nós precisamos ter o melhor advogado que existe. E é muito importante essa fala de João, na sua primeira carta, colocando Jesus como este advogado. Veja, a palavra que João usa, paráclito ou paracleto, é a ideia de quem está ao lado, de quem ajuda, de quem apoia uma causa, de quem defende você em uma causa. Paracleto é aquele, o paráclito é aquele que sustenta a defesa. Faz uma boa sustentação de defesa. Demóstenes dizia que o advogado paráclito era o termo de oposição ao acusador.
Há um acusador que na Bíblia chama-se diabo. O diabo é o caluniador, o diabo é o difamador por excelência, e ele é, então, esse que acusa. Mas perceba, meu querido e minha querida, há uma noção aqui que é importante para nós. Há um contraponto. E com detalhe, o peso maior está no contraponto, porque Deus é o nosso advogado na figura de Jesus. Então, isso faz toda a diferença, porque se uma vez tivesse um tribunal do juízo divino, nós teríamos lá, como tem lá no Alta Compadecida, no filme, né? É muito interessante a retratação, a tipificação, caracterização dos personagens, né? Só que, ao contrário do Alta Compadecida, quem faz a intermediação não é Maria, no caso lá no filme, a Fernanda Montenegro, né? Mas quem faz essa mediação e esse pedido é Jesus. Ele é o nosso advogado. Então, essa ideia é importante para a gente, especialmente quando nós vemos no mundo antigo, né? Qual que é a noção que está presente no mundo antigo, especialmente aí nessa ideia de propiciação, né? O mundo antigo tinha a noção de que, no mundo antigo, tinha-se a noção de que para aplacar a ira da divindade, era necessário apaziguá-la, comprá-la com oferendas. No caso de Jesus, ele se ofereceu, segundo o autor de Hebreus, como um sacrifício único, universal, e que faz com que não seja necessário mais nenhum tipo de oferenda. Então, Jesus é esse que se oferece como Deus para pagar a dívida que é nossa. Nós erramos, nós somos os culpados, mas em vez de sermos, então, agora salvos pelas oferendas, ou em vez de tentarmos comprar o favor divino por aquilo que podemos oferecer, ofertar à divindade, agora não mais isso. A própria divindade arrumou um jeito de resolver esse problema, se oferecendo em nosso lugar. Jesus não é, então, um aplacamento de uma responsabilidade, um aplacamento do furor, do que seria o furor divino. Jesus é o fim disso, é a expiação cabal. No grego, há uma palavra para expiação que é a ideia de cobrir, de perdão. Jesus, como nosso advogado, não está dizendo que nós não fizemos uma coisa errada. Então, ele não nos isenta da ação errada, mas ele não nos inocenta, mas ele nos perdoa, porque foi pago. Há uma discussão, logicamente falando, sobre essa questão da teoria da expiação substitutiva, né? Se é possível alguém morrer por todos, né? Como foi o caso e que na literatura bíblica está bem consolidada, especialmente no Segundo Testamento, essa noção. A forma de ler a morte de Jesus, nas cartas paulinas e nas cartas gerais, epístolas gerais, é a forma de leitura de um sacrifício substitutivo. Então, Jesus faz isso para que haja, então, perdão para todos. Nós fomos não inocentados no sentido de declarados inocentes porque não fizemos o que fizemos. Nós fomos declarados inculpáveis, porque a culpa foi paga. O ato foi cometido, mas a punição já foi paga
pelo sacrifício de Jesus. O segundo aspecto desse texto que nós lemos, então, está na questão da causa. Para que o advogado? Nós temos um advogado, constituímos um advogado quando nós temos uma causa a ser pleiteada na justiça, uma vez que esse litígio não teve uma chance de solução harmoniosa, pacífica, em certo sentido, antes de entrar no âmbito judicial. Então, a questão toda é, se você, e volto a repisar, se você tivesse diante de uma condenação certa, qual seria o tipo de advogado que você gostaria de contar? O pior ou o melhor? A Bíblia fala que nós somos condenados. Romanos, o capítulo, trabalha muito isso, através da pena paulina, do escrito paulino, mas também fala que mas agora temos paz com Deus, né? Porque Jesus comprou e pagou o nosso pecado, Jesus outorgou a sua paz para nós. Se nós temos a inevitabilidade do pecado, qual é a saída? É pecar? Não. A saída é ter um excelente advogado, o melhor que existe, chamado Jesus. Bom, eu termino lembrando com uma passagem da igreja de Pérgamo, cidade também conhecida pelo seu tribunal. E lá, quando uma pessoa é inocentada, está no finalzinho, quando Cristo fala: o que vencer, darei a pedra branca. Quando uma pessoa era inocentada, era entregue para esta pessoa a pedra branca. Então, se ela saísse na rua e falasse assim: você fugiu da cadeia? Não, não. Está aqui, ó. Eu fui inocentado. Foi provada a minha inocência. E aí a pessoa, então, ela garantia com isto a sua reinserção social. Mas note bem, meu querido e minha querida, sobre a nossa causa impossível, sobre a nossa condenação certa. A morte de Jesus na cruz do Calvário fez com que ele se tornasse e chamasse para si toda a nossa condenação. E dessa forma ele se tornou o nosso advogado, o nosso paráclito, o nosso paracleto, como você queira chamar. E ele nos deu a pedra branca, que um dia, quando perguntados e consultados, nós apresentaremos ela para quem precisar. Então, saber que nós fomos alvo de um perdão maravilhoso e que o nosso pecado já foi pago na cruz do Calvário por Deus. Deus resolveu morrer para que nós pudéssemos viver. Parabéns, então, aos advogados. Vocês têm um exemplo maior de advocacia, que é Jesus de Nazaré. E que ele seja, também para vocês, advogados, o seu maior e melhor advogado. Vamos orar, meu querido e minha querida. Ó Deus, nós agradecemos profundamente ao Senhor pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, pela forma como Jesus nos amou e se entregou. E também agradecemos por ser ele o maior e melhor advogado e por se dispor a ser o nosso necessário advogado. Nós pedimos que haja uma bênção especial na vida daqueles que lutam por justiça, na advocacia, exercendo a advocacia. Nós pedimos que o Senhor abençoe
e que purifique o sistema judiciário no mundo, inclusive no Brasil, de tal modo que ele se torne cada vez mais instrumento de justiça e não da perpetuação de desigualdades. Nós oramos pela paz do mundo, oramos pela situação climática. Ó Deus, ajuda-nos a sermos instrumentos da preservação desta criação que é tão linda. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu querido e querida, paz e bem. Uma boa semana e parabéns aos advogados.